Então vamos lá, gente. Quando nós estamos falando da teoria do Adam Smith, um papel fundamental para o desenvolvimento da produtividade é a divisão do trabalho. Quem tem um papel muito grande, o que tem um papel muito grande nesse aumento da produtividade é a divisão do trabalho. A divisão do trabalho, para Adam Smith, permite o aumento da produtividade da mão de obra pelas seguintes razões. Maior destreza, uma vez que a repetição de uma ou poucas atividades faz com que o trabalhador fique mais hábil para executá-lo. 2, economia de tempo, considerando que não haverá perda de tempo na troca de tarefas ou na obtenção de equipamentos. O trabalhador executará apenas atividades próximas e todos os equipamentos de que necessitar estarão ao seu alcance. E 3, utilização do maquinário. A repetição de tarefa ajuda a desenvolver máquinas simples que realizam ou ajudam o trabalhador a realizar determinadas atividades. Então, quando a gente vê aqui essas 3 razões, elas são razões que são muito visíveis. Quando nós dividimos tarefa, o que a gente quer? Dar agilidade, produzir mais. E um trabalhador que tem uma tarefa única para executar, ele se torna, naquela tarefa, mais hábil, economiza tempo, porque se você colocar um trabalhador para cada tarefa, ele vai, ou para tarefas, né, correlacionadas, ele vai realizar aquilo em menor tempo, e eu posso produzir um conjunto de máquinas específicas para aquelas atividades. É lógico, gente, e eu acho que tem um filme, né, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que mostra isso. Nós estamos falando na ideia de uma grande indústria em que eu crio, né, uma segmentação de tarefas. Qual que é o contraponto a isso? Nós estamos falando de uma sociedade anterior em que o trabalhador ficava em casa e ele realizava todas as atividades praticamente na casa dele. Então, era a costureira, ela tinha a máquina, ela trabalhava na casa dela, ela produzia conforme o padrão dela. E aí, cada costureira que tinha em cada casa produzia conforme o seu próprio padrão. E isso fazia uma coisa também, fazia uma questão também. Uma, que a gente não tinha um produto padronizado. Outra, que a gente não tinha controle, né, de que cada um estava produzindo e a velocidade que estava produzindo. Outra questão, quando a gente está falando disso, a pessoa ela fazia todas as tarefas. Então, ela demorava mais tempo, porque ela mudava de algo para outra, de uma tarefa para outra tarefa. Então, a ideia da divisão do trabalho, ela passa a ser uma ideia que vai ser levada ao extremo, em que cada um faz uma coisa. E lá no filme do Charlie Chaplin, né, ele fica apertando um único botão, né, fazendo uma única ação. Não sei se vocês já viram, deixa eu passar aqui para vocês o vídeo dele, um trecho, né, para vocês poderem visualizar isso. Vamos lá.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. Vamos. Então, a gente está vendo aí uma crítica, né, do Charlie Chaplin, nessa época, chama Tempos Modernos. Para quem já viu, já é bom rever, quem nunca tinha visto, né? Ver a crítica a essa divisão do trabalho. É lógico que hoje nós estamos falando numa divisão de trabalho que também vai por refluxos, né? O que hoje se espera de um trabalhador no mercado? Que você seja versátil, que você faça várias coisas, porque a natureza do trabalho vai mudando, mas ainda há uma divisão de trabalho, né? Onde você espera maior destreza, economia de tempo, utilização de maquinário. Mas essa era, né, a perspectiva da economia capitalista, em Adam Smith. Olha, nós vamos passar por uma divisão do trabalho. Os trabalhadores desempenham funções especializadas e complementares. Vocês viram ali, né, o Charlie Chaplin e os outros dois do lado, cada um fazia uma coisa. Agora, é lógico que aquilo a gente está falando no microespaço industrial, a gente tem que pensar isso também numa sociedade de um modo geral, em que o dentista tem as especialidades, o advogado tem as especialidades e elas se complementam. A atividade produtiva de uma pessoa não tem nenhuma ligação direta com o seu próprio consumo, ou seja, você pode produzir tabaco e não ser usuário de tabaco. Pode trabalhar na indústria da carne e ser vegetariano. Ou seja, a sua atividade não tem nenhuma ligação direta. E aí eu estou falando de gosto, né? Mas pode ser que você trabalhe na construção de um prédio de algo que você nunca vai morar. Não existe relação entre quem consome e quem produz as mercadorias. A gente nem sabe quem produz.
A gente nem sabe quais são as pessoas que trabalham na produção. O consumo e produção são intermediados pela troca e pelo mercado. A produção de mercadorias implica alto grau de especialização produtiva, uma vez que cada um fica responsável pela produção de umas poucas mercadorias, ou até mesmo por apenas uma das etapas produtivas. O resultado da existência da divisão do trabalho são a forte interdependência e as inter-relações extremamente complexas realizadas pelo mercado. A extensão da divisão do trabalho depende do grau de desenvolvimento do mercado. Quanto mais desenvolvido é o mercado, maior é a divisão do trabalho. E o resultado dessa divisão do trabalho é que nós somos interdependentes e temos cada vez mais relações complexas. É muito difícil hoje o mercado, gente, ele vai criando, quanto mais desenvolvido ele cria uma estrutura, muitas vezes, que a gente não tem mais nem condições de questionar essas relações. Por quê? Porque você está numa teia tão grande de relações que muitas vezes você depende de uma linha, né, ou de uma ponta dessa relação. E aí fica muito difícil você também questionar essas relações. Surge, né, o livre mercado e a divisão do trabalho surge principalmente na Revolução Industrial, o desenvolvimento do modo de produção capitalista será tanto maior quanto mais desenvolvida determinada for a economia. A extensão da divisão do trabalho é determinada pela extensão do mercado. Quanto maior o mercado, maior a extensão da divisão do trabalho. Quanto mais profunda é a extensão do mercado, mais profundo é a divisão do trabalho. Isso a gente pode ver muito, né, quando nós estamos falando de cidades maiores, em comparação a cidades menores. Quando você chega numa cidade de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, o que costuma acontecer? A pessoa faz tudo. Quando a gente está falando de uma cidade maior, se diferencia, inclusive, os mercados de carne, né? De comida, que é comida especializada, seções, né? Você vai no supermercado, tem milhares de seções. Por quê? Quanto mais extenso é o mercado, maior a divisão do trabalho. Outras contribuições que Adam Smith traz é a teoria de preços, que é a teoria da soma, e a análise de conceitos de preço de mercado versus o preço natural, que se correlaciona com um tópico que nós já falamos aqui, lá atrás, que é o que define o valor de uma mercadoria. A teoria da soma, ela vai falar o seguinte: o valor de troca de uma mercadoria em uma economia capitalista é a soma dos aluguéis, dos lucros e dos salários, dos lucros e dos aluguéis. Então, para uma mercadoria viver e sobreviver no mercado, ela precisa pagar os salários, ela precisa pagar os lucros e ela precisa pagar os aluguéis. Então, olha só, a mercadoria ela tem que valer, numa economia capitalista, a soma desses valores. Trata-se de uma teoria de preço com problema de circularidade, uma vez que os preços são explicados por meio de 3 componentes: salários, aluguéis e lucros, que derivam eles mesmos de outros preços. A explicação de preços é feita em termos de outros preços. O que o Adam Smith estava falando, basicamente? Ele estava falando o seguinte: olha, se uma mercadoria tem um valor de troca menor do que o salário que paga, menor que o lucro que paga, menor do que o aluguel que ele paga, a tendência é que ela não vai ser produzida. Então, vamos pensar aqui em coisas que desapareceram do mercado. Assim, nunca mais eu vi isso. Por exemplo, vamos imaginar a boate, né, a Mona Lisa. Ela não existe mais. Por quê? Porque o valor de troca do que ela oferecia não pagava os salários, os lucros e os aluguéis. As pessoas não queriam aquele valor. Elas não compravam aquilo mais. Então, gerou-se, né? Eu estou falando para o público de Governador Valadares, mas vamos pensar aí num produto
A máquina de escrever. A tecnologia veio, criou-se os computadores, e por que a máquina de escrever deixou de ser produzida? Porque ela passou a ter um valor de troca abaixo da soma dos salários, dos lucros e dos aluguéis. É lógico que ele está falando, então, que o valor de troca tem que corresponder a isso. O que acontece? Qual que é a crítica? É que isso também deriva do valor de troca da mercadoria. Então, eu estou falando em uma circularidade. É quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? É o cachorro correndo atrás do próprio rabo. O consumo é o único fim e o propósito de toda a produção. Então, essa ideia que está na riqueza das nações. A gente produz para o consumo. Se não tem consumo, não tem produção. Se ninguém quer consumir algo, não se produz. Então, a gente às vezes vê a pessoa falando assim: nossa, mas eu sou desvalorizado, ninguém compra o que eu produzo. É porque, na verdade, se a gente for pegar a teoria do Adam Smith, isso não interessa para as pessoas, e, na verdade, isso nem sequer deveria ser produzido. Por quê? Porque não tem consumo. Essa é a teoria dele, né, gente? Às vezes vocês vão me ver aqui, e eu vou falar também com ênfase, quando a gente estiver falando de Marx, falar do David Ricardo, é para vocês entenderem. Agora, obviamente que vocês vão poder ter suas críticas e vão poder refletir sobre isso. O que eu sugiro? Que vocês aprendam esses autores, independente da percepção que vocês vão ter, e depois façam a crítica, né? Depois vocês façam a abordagem crítica, que não é necessariamente contrária. Crítica não quer dizer só que eu não gosto. Então, o que o Adam Smith, no resumo, está falando? Que o consumo é o único fim e o propósito de toda produção.